Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, desde já e glorifica a Deus por mais essa oportunidade e privilégio de estar aqui nessa noite especial, para compartilhar uma mensagem com os amados irmãos. Glorifica a Deus também pela vida e pela presença de cada um dos senhores aqui nessa noite. Pedir para os amados irmãos, em nome de Jesus, abrir sua Bíblia lá no livro de Jó. Livro de Jó, fica antes de Salmos. Salmos, antes de Salmos, vamos por capítulo 1. Jó, capítulo 1. Amém? Todos acharam? Amém. Jó, capítulo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: havia um homem na terra de hoje, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros, e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com ele. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó, e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó constantemente. Amém? Obedeço até eles. Soberano e eterno Deus, Pai, está aqui a tua santa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e que nesta hora eu te peço em nome de Jesus, para que esta palavra venha ser ministrada e conduzida pelo teu santo e amado Espírito a cada coração presente aqui neste lugar, Pai. Ó Deus, para que todos nós possamos sair daqui edificados através desta palavra. Pai, em nome de Jesus, que venha ser repreendido, desfeito e neutralizado tudo aquilo, meu Pai, que tem te impedir que esta palavra chegue ao coração da tua amada igreja, Pai. Deus, mais uma vez, eu me coloco aqui na posição de humilde servo, com total dependência tua, Pai. Por isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus, usa-me conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Ó Deus, porque tudo que já foi feito aqui nesta noite e ainda continuará sendo feito, Pai, será somente para a honra e glória do teu santo nome. Porque tu és o Deus único de nossas vidas, e porque tu és o Deus único aqui neste lugar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, por esse Deus. Amados, como eu falei anteriormente, domingo de Santa Ceia, e por isso a mensagem, a palavra, ela será um pouco menor, né? Porque nós temos a ministração da ceia do Senhor, e eu vou estar aqui me esforçando para terminar tudo no horário previsto. Amém? Então estarei trazendo apenas uma saudação para os amados irmãos, uma palavra de reflexão para nossas vidas. Amém? Amém.
Eu queria perguntar algo aqui, tenho quase certeza que todos irão levantar. Quem aqui ama a Deus? Quem aqui ama a Deus acima de todas as coisas? Quem aqui é um adorador em espírito e em verdade? Amados, aqui nós lemos algum versículo de uma história, para mim, uma das histórias mais bonitas registradas na Bíblia, a história de Jó. Uma história que é muito conhecida, muito ministrada. Essa história de Jó é conhecida até um pouco pelas pessoas até que não são crentes. Tem louvores, que falam da história de Jó. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre, um pouquinho aqui da vida de Jó, os amados irmãos, até porque essa história de Jó é uma história muito longa, uma história grande. Ela tem o livro de Jó, são 42 capítulos, versículo tem em torno de 1100, 1050 versículos. Então eu vou falar aqui só um pouquinho mesmo, eu falei uma palavra de reflexão para nossas vidas. E aqui, amados irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Jó, quem era Jó? Jó, ele era um homem, nessa época, na minha versão, diz que Jó era, ali naquela época, no Oriente, era o maior de todos os homens. E alguma versão vai dizer que Jó, ele era o homem mais rico do Oriente. Então Jó, amados irmãos, era um homem que tinha muita posse, tinha muita riqueza. Jó tinha vários rebanhos de animais, de espécies diferentes. A Bíblia vai dizer que Jó tinha uma família grande. Jó tinha 10 filhos no total, 7 filhos e 3 filhos. A Bíblia vai nos dizer, amados irmãos, que a família de Jó era uma família harmoniosa, uma família que vivia em união, era uma família alegre. A palavra do Senhor diz aqui que constantemente os filhos de Jó eles se reuniam para ali fazer festa, fazer banquete, e eles convidavam as suas 3 irmãs para estar fazendo parte daquela festa. Então, como eu falei, era uma família que vivia em união, uma família alegre, uma família grande. Jó, amados irmãos, era um homem próspero. Não faltava nada na vida de Jó. Não faltava nada para a família de Jó. Mas, amados, a Bíblia vai me dizer que depois de uma conversa entre Deus e Satanás, a vida de Jó mudou. Depois de uma conversa de Deus com Satanás, depois de uma acerto de Deus e Satanás, parece até meio esquisito, né? Está aqui falando conversa de Deus e Satanás, um acordo. Deus fazia acordo com Satanás, mas depois nós falamos mais em relação a isso. Mas aquilo que eu falei, irmãos, Jó era um homem próspero, um homem rico, um homem que não lhe faltava nada. A Bíblia vai dizer que havia ali vários empregados, vários servos que viviam ali a serviço de Jó. Mas, como eu falei, depois de uma conversa de Deus e Satanás, a vida de Jó, ela muda totalmente. Eu sempre ouvi isso. A vida de Jó, ela muda totalmente. Mas eu costumo dizer que mudou muita coisa. Eu não considero que mudou tudo na vida de Jó hoje. Por que eu digo isso? Porque depois dessa conversa entre Deus e Satanás, a Bíblia vai nos dizer que Jó ele começa a perder as suas riquezas, os seus bens. Jó ele perde tudo, toda a sua fonte financeira é tirada de Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente.
de repente passa a ser talvez o mais pobre ali daquela redondeza. Mas a Bíblia vai me dizer também, amados irmãos, que houve um acidente, e que nesse acidente os 10 filhos de Jó foram vitimados. Ou seja, os 10 filhos de Jó morreram nesse acidente. Imagine, irmãos, perdeu toda a sua riqueza, todos os seus bens, e de quebra os 10 filhos. Nós poderíamos dizer, mas pastor, não mudou tudo? Não, irmão. Mudou porque ele era um homem rico, passou a ser um homem pobre. Ele tinha uma família extensa, grande. De repente, passou a ser só ele e a esposa. Mas o que não mudou na vida de Jó, irmãos? A adoração. Mesmo diante de todas essas desgraças, mesmo diante de todas essas situações que aconteceu na vida de Jó, irmãos, a adoração de Jó permaneceu a mesma. A adoração de Jó não perdeu a sua intensidade, irmãos. Jó ele continuou sendo íntegro, ele continuou sendo fiel, ele continuou adorando ao Senhor, mesmo depois de ter perdido tudo. Versículo 20. Diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e lançou-se sobre a terra e adorou. Mesmo diante de todas aquelas perdas, mesmo diante de todas aquelas desgraças que aconteceu na vida de Jó, Jó, ele não deixou que isso afetasse o seu relacionamento com Deus, a sua adoração, irmãos. Aleluia, glória a Deus. E trazendo para o dia de hoje, será se eu, os senhores, teria essa mesma atitude que Jó teve? Será, irmãos, se eu ou algum dos senhores passasse pelo que Jó passou, perdeu o que Jó perdeu, será se a nossa atitude seria a mesma? Será se continuaríamos sermos fiel? Será se a nossa adoração seria a mesma? Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu tive em Aracaju na semana retrasada, acho que eu levei uma ministração lá. Eu falei de um testemunho. No trabalho, tinha um colega de trabalho, um oficial médico. E ela estava fazendo um serviço junto comigo. E aí depois nós demos uma parada, um intervalo para poder tomar uma água. E ali eu conversando com ela, ela perguntou para mim se eu era crente. Eu dei risada e falei para ela, sou. Perguntei para ela por quê. Ela falou, a sua maneira de falar, o jeito. Eu disse amém. E aí eu perguntei para ela, e a senhora? Ela falou para mim, eu era crente. Eu fui crente um dia, mas hoje eu não sou. Eu disse, mas como assim? Ela, não, eu fui cristã, mas não sou mais. Eu não congrego. Eu falei para ela, a senhora aceitou Jesus? Algum dia não, aceitei e confessei. Então a senhora continua sendo uma cristã. Porém a senhora está afastada. Ela, amém. E eu não quis perguntar para ela, claro, o motivo. Mas ela mesmo chegou e falou para mim, sabe por que eu me afastei da presença de Deus, abandonei? Porque o meu pai sempre foi uma ótima pessoa. Ele era católico, ministro da igreja católica.
ele sempre fez a obra, ele sempre teve um coração bom, ele sempre fez trabalhos sociais, ele sempre ajudou as pessoas. Meu pai era um homem bom, mas de repente ele ficou enfermo. E aí foram fazer exames e descobriram que ele estava com câncer. E aí bateu o desespero. Porque ela fez, correu, começou a orar e pedir a Deus para que curasse o pai dela. Mas o tempo passou e aquela doença se agravou. E o que aconteceu? O pai dela faleceu. E com isso, irmãos, ela simplesmente colocou a culpa em quem? E ela não conseguia aceitar. Porque ela falou que o pai dela sempre fez super bem. Era um homem do coração bom. Mas por que Deus permitiu? Por que Deus não curou? E ela era uma igreja. Uma mulher que tinha tempo da igreja. Mas simplesmente a adoração já não foi mais a mesma. O amor já não foi mais o mesmo. A alegria, o prazer de estar já não foi mais o mesmo. E ela foi se afastando, estava completamente afastada da presença do Senhor. E ali eu comecei a conversar com ela, tentando explicar para ela que a morte, eu sei que é difícil, mas a morte é uma coisa inevitável. Ela vai vir para todos. Eu dizia para ela, todos nós temos um tempo determinado para viver aqui nessa terra. E quem diz e determina o tempo é Deus. Eu tentando ali conformar ela. E aí eu falei, Senhor Jesus, qual foi o mal que Jesus fez para alguém? Jesus tinha algum pecado? Ele não era perfeito? Será que ele merecia passar pelo que ele passou? Morrer por nossas causas? E aquela mulher começou a chorar. Começou a chorar e aí falou que iria procurar a igreja, que queria reconciliar. Isso é uma vida. Aqui é só um exemplo. Porque muitas das vezes nós confessamos, como nós confessamos aqui. Todos nós falamos que amamos a Deus, que amamos a Deus acima de todas as coisas, que somos adoradores em espírito e verdade. Mas muitas das vezes basta a coisa apertar um pouquinho, que aí a intensidade dessa adoração ela já muda. Já muda. Eu sei que é difícil, mas nós precisamos fazer como Jó. Independente da situação, independente da circunstância, independente dos problemas, irmãos, das perdas, a nossa fidelidade ela tem que continuar para com Deus. A nossa adoração ela tem que continuar para com Deus. A nossa fidelidade, irmãos. Já vi muitas ministrações onde as pessoas falavam das coisas de Jó. Eu também já falei. Mas um dia eu parei, irmãos, eu lendo, eu comecei a meditar e eu disse, meu Deus, eu sou pai, eu tenho 2 filhos. E eu devo imaginar a dor que é de um pai perder um filho. Agora imagine uma mãe perder seus 10 filhos de vez. Imagine. Eu sei que não é fácil. Eu não sei que cada um dos irmãos hoje está vivendo. Não sei se está vivendo aí uma perda. Mas em nome de Jesus, não deixe que isso venha afetar o seu relacionamento com o Senhor. Não deixe que isso venha diminuir a sua adoração para com
sei que não é fácil. Mas precisamos ter essa mesma atitude de choque. Estamos aqui. Confessamos que amamos a Deus acima de todas as coisas. Que somos adoradores em espírito e verdade. Mas será, irmãos, se ao sair daqui, não estou jogando praga para ninguém, nem estou profetizando miséria ou desgraça para ninguém. Mas ao sair daqui, se eu recebo uma notícia de que minha mãe faleceu, um irmão meu faleceu, será se a minha adoração ela continuará da mesma forma? A minha fidelidade, o meu amor para com Deus? Será se o Senhor saindo daqui tem uma notícia de que perdeu um ente querido? Será se a adoração, a fidelidade, o amor vai continuar o mesmo? Romanos, o presbítero Fábio até ministrou uma vez aqui e falou. Romanos 8:35 vai dizer: quem nos separará do amor, da presença do Senhor, ou do amor de Cristo? Quem, irmãos? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez ou a espada? Então nada, irmãos, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada poderá fazer com que a nossa adoração ela venha a ser curada. Eu sei que é difícil, mas precisamos nos mantermos firmes, íntegros, fiéis ao nosso Deus. Deus, as horas passam muito rápido. Aleluia. Irmãos, depois os senhores lerem, eu separei aqui Gênesis 22, depois os senhores lerem. É uma passagem bastante conhecida também, né, que vai falar de quando Deus ele chega para Abraão e manda que Abraão sacrificasse o seu filho. Então eu coloquei aqui Gênesis 22, de 1 a 5. Vai nos mostrar que a adoração é abrir mão, é renunciar, é entregar algo de valor por amor e obediência àquele que nos amou primeiro. A adoração, amados irmãos, é muito mais do que a gente viver um momento de louvor, um momento musical dentro da igreja. Nós precisamos entender e aceitar isso. Amém? E para fechar, eu falei aqui em relação à conversa de Deus. A conversa de Deus com Satanás. A Bíblia vai me dizer, amados irmãos, que um dia estava vindo, em algumas versões vai dizer, estava vindo os filhos de Deus que se apresentaram para ele. Em alguma versão vai dizer, vai falar os anjos de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que os anjos de Deus, um dia estavam ali se apresentando para Deus. E quem estava no meio dos anjos? Satanás. Satanás estava ali junto. E a Bíblia vai dizer que Deus ele olha e diz, Satanás, de onde vens? Aonde estava? E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele vai dizer que estava passeando sobre a terra, estava dando volta na terra. E aí é colocado, é trazido o nome de Jó para essa conversa, para esse bate-papo. E quem que traz? Quem coloca o nome de Jó no meio dessa conversa? Satanás ou Deus? É Deus. É Deus que cita o nome de Jó. Mas por quê, irmãos? Porque Deus ele estava com o coração cheio de orgulho do filho dele, chamado Jó.
Então é Deus mesmo que pergunta se Satanás tinha visto Jó, um homem íntegro, fiel, um homem íntegro, fiel, obediente e que se afasta do mal. Quem aqui, irmãos, não gosta de ser elogiado? Eu acho que todos nós, quando merecemos, gostamos de ser. Agora imagine, nós sermos elogiados pelo próprio Deus. Imaginemos. Foi o próprio Deus, irmãos, que chamou a atenção de Satanás para a vida de Jó. O próprio Deus, porque Deus estava ali cheio de orgulho. Cheio de orgulho. E aí ele começa a falar bem de Jó. Ele começa a entregar ali o currículo de Jó. Mas Satanás, ele ora e tenta ali complicar as coisas. Nós conhecemos a história. Aí Satanás diz, mas ele tem tudo. Tem tudo, qualquer um. E aí Deus ordena para que tirasse tudo. Só não podia mexer na vida de Jó. E como falado aqui anteriormente, tirado tudo. Mas Jó, ele continua sendo fiel, ele continua sendo um adorador. Aleluia. E por quê, irmãos? Deus, ele aceita esse desafio. Por que Deus, ele aceita esse acordo? Deus conhecia Jó. Deus sabia o que havia no coração de Jó. Deus, ele sabia que a adoração de Jó, o amor, a fidelidade, não era por interesse, não era pelos bens que ele tinha. Não era. E para fechar, trazendo para os dias de hoje, se Deus, ele chama Satanás para conversar, e ele olha para mim, ou olha para algum dos senhores, qual será o currículo que Deus passará para Satanás? Se ele olhar para mim hoje, será se ele vai ver em mim o que ele viu em Jó? Será se ele olhar para cada um dos senhores, será se ele vai ver a mesma coisa que ele viu em Jó? Será, irmãos? Deus, ele teve orgulho em falar de Jó. Será se hoje Deus teria orgulho em falar de mim ou de um dos senhores? O que será que está faltando? O que será que precisa ser tirado? Para que Deus, ele olhe para mim, para os senhores, e veja o que ele viu na vida de Jó. Eu não sei. Consulta Deus. Pergunta a Ele. O que precisa ser tirado? O que precisa ser acrescentado? Mas Deus, ele precisa olhar para mim, para os senhores, e ver a mesma coisa que ele viu em Jó, irmãos. E nós sabemos, eu sempre digo aqui, ainda há muita coisa em mim que precisa ser tirada, como assim ser acrescentado. E precisamos, irmãos, ter essa consciência. Porque enquanto Jesus não voltar, sempre precisaremos sermos moldados.
Até que o nosso corpo venha a ser glorificado, irmãos, precisamos estarmos o tempo todo atentos. E orar, pedir, perguntar. Muitas coisas nós sabemos. O que precisamos deixar de fazer. Ou o que precisamos fazer. Mas tem coisas que eu sei. Muitas das vezes nós erramos e sem perceber. Mas, queridos, em nome de Jesus, eu falei, era pouca coisa, mas que nós venhamos sair daqui essa noite, né, com essa reflexão no coração, mesmo diante de alguma perda. Será se o nosso amor, a nossa fidelidade, a nossa adoração, ela permanecerá mesmo? Amém. E hoje, se Deus olhasse para mim e para os senhores, será se ele conseguiria ver o que ele viu em Jó? Que venhamos nessa noite, irmãos, saímos com essa pergunta, esse questionamento em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Antes de iniciar a administração da ceia, eu queria saber se nessa noite, aqui no nosso meio, há alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que ainda não é cristão, está aqui nessa noite e queira fazer isso. Tem alguém que ainda não reconheceu como único, suficiente Salvador de sua vida? Tem alguém que queira fazer isso? Alguém que já entregou a sua vida para o Senhor Jesus, mas por algum motivo se afastou da presença dele, estar aqui nessa noite e queira renovar a sua aliança. Tem alguém que quer reconciliar, renovar a sua aliança com o Senhor? Não tem? Amém. Então vamos estar aqui ministrando a Santa Ceia.